Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vou ensinar aqui para vocês, passar a forma que eu uso para fazer o polimento de guitarras. Eu tô com essa guitarra aqui, que a gente pintou recentemente, e eu vou mostrar para vocês o polimento. O que é o polimento? Eu sei que tem muitos profissionais que sabem, mas tem gente que quer aprender, que está mais iniciante aí, e está mais no início e quer entender o porquê do polimento. Ah, mas você não pintou, a pintura não está novinha, está brilhoso e tal. O que seria o polimento? O polimento é assim. A técnica que a gente usa para pintura é semelhante à de pintura de carro. O que a gente faz? A gente pinta com a coloração poliéster e depois a gente aplica o verniz PU. Quem já viu como se pinta carro vai entender isso daí, né? Então tem essas duas partes, a coloração e a pintura PU. E o verniz PU. O verniz PU, quando a gente joga, você pode olhar nos carros, tá? Eu acho importante falar sobre isso. Tem brilho, muito brilho, mas se você for ver, ele tem pequenas gotas, né? Pequenas, Se você olhar aqui, você vai ver que ela tem pequenas gotas. E isso no automóvel não tem problema nenhum. Eu já até ouvi dizer que isso beneficia o carro não aquecer muito, porque ele não reflete de forma uniforme por ter essas pequenas gotas e isso dissipa o calor do sol, os raios UV, etc. Mas isso aí é outra coisa, eu não sou entendido disso, então não posso dizer a fundo para vocês sobre isso. E qual é a diferença em relação a instrumentos musicais? Os instrumentos musicais, eles usam o polimento, por quê? Porque a gente tenta aproximar a textura do verniz com espécie parecido com a textura de um vidro. Então não tem esses pequenos morrinhos, vamos te dizer assim, micros morrinhos, né, que é onde caem as gotículas da pistola. E aí a gente deixa mais liso. Eu vou até mostrar para vocês aqui uma guitarra que a gente já fez o polimento, ela está até montada aqui, Tá vendo, Aqui vocês não vão ver, Essa guitarra é um pouco mais, olha lá, vocês não vão ver, tá vendo que ela é espécie de do vidro, olha ela refletindo o vitrô lá, Tá vendo aqui, galera? Então é isso, tá? Essa daqui a gente já tá pronta, essa guitarra aqui, Vou mostrar pra vocês, ela já tá pronta. Olha aqui que legal também que eu vou mostrar pra vocês, que é o seguinte. A outra aqui que foi pintada e não foi polida. Olha as gotículas. Tá vendo? Um monte de gotículas, ela não reflete parecido com vidro. Tá vendo? Ela tem pequenas gotinhas. E aqui não, aqui já tá pronta. Então vou tentar achar um ângulo aqui, porque aí, você não vê essas gotículas. E por que não tem? Porque já foi polida, tá? Então, é por isso que tem que fazer o polimento na guitarra, para a gente ter esse acabamento mais fino, tá bom? Então é isso. Então, pessoal, voltando aqui, né, eu expliquei, fiz uma introdução de como se faz o polimento, né, o porquê também disso. Se eu tiver esquecido alguma coisa que você acha que eu devo falar, comenta aqui embaixo, tá? Se você também quer dar alguma dica de alguma coisa que você vê durante o vídeo, comenta aqui embaixo, que a gente quer aprender também e saber também qual as outras técnicas, né, que tem aí, que podem também ser boas. Eu vou ensinar para vocês a que eu desenvolvi durante anos de experiência. Aí, neste caso aqui, o que eu decidi, e eu acho que funciona em muitas ocasiões. Eu fiz um conjunto de lixa, tá? Que eu decidi usar essas lixas aqui, Eu vou usar uma lixa. Essa lixa pode ser 800 ou 600 para iniciar. E como que eu decido qual a lixa que eu vou iniciar? Conforme a espessura da tinta. Nesse caso aqui, eu tive que jogar muito verniz, porque ela tem o friso e quando a gente pinta essa parte branca e isola o friso, essa parte aqui que chama friso, que a gente tira a fita gera um degrau. E aí, o que acontece? A gente tem que jogar mais demãos de tinta, de verniz. A gente joga bastante aqui e vai jogando nela para a gente poder igualar esse degrau que tem dessa parte com essa daqui. A pintura, quando está um pouco mais grossa, eu uso para iniciar uma lixa mais grossa. Então, neste caso, eu escolhi a lixa 600. Mas é importante analisar, tá? Se você conseguir deixar uma pintura mais fina, mais lisa, é possível começar no 800 e até mesmo começar com a 1200.
tá? Mas vamos falar deste caso aqui. Então eu vou começar com a lixa 600. A lixa 600 eu só uso para dar uma pequena arranhada no verniz, para ele poder começar a evaporar o restante do thinner, tá? Que tem do verniz, porque facilita na hora que eu for para a próxima, que eu vou passar aqui para 1200, que já é a parte de polimento. Isso aqui é só para quebrar uma película do verniz e facilitar. Porque se eu começar nessa daqui, nesse caso que a pintura está bem grossa, ela vai gastar muita lixa 1200 e demora um pouquinho mais. Mas pode também você fazer na 1200, começar. Então eu começo com a 600 e eu vou começar aqui fazendo uma parte aqui e mostrar para vocês. Eu vou tentar fazer um vídeo mais curto, futuramente eu faço um vídeo mais longo mostrando mais. Agora eu vou apenas tentar fazer uma demonstração para quem quiser fazer uma pintura e depois o polimento, saber como isso se dá. Aí eu vou quebrar esse verniz, tá? Eu vou passar aqui, ó, lixando. Vou lixando, tá? Eu comecei lixando aqui, ó, tá bom? Comecei do meio, tá bom? Comecei lixando do meio aqui, ó. E eu vou trabalhando, ó, vou trabalhando o modelo da guitarra. A guitarra Les Paul, ela tem um pouquinho mais difícil, você tem que ir moldando ela, ó. Ó, eu vou moldando a guitarra, tá? Vou moldando conforme tem o desenho dela aqui, eu vou seguindo esse desenho, tá? Guitarras que são retas, né? Ou no caso aqui a parte de trás, aqui que é reta, é mais fácil até. Então já essa parte aqui você tem que ir seguindo a guitarra. Então eu tô quebrando aqui, ó, todo o brilho dela, tá? Tô quebrando aquela películazinha do brilho e igualando já, tirando as partes mais altas daqueles, vamos dizer, dos micros morros, né? Que tem na pintura, que eu mostrei lá no início para vocês. Pessoal, agora vamos lá falar de uma coisa aqui que é sério, olha. Vou falar aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Qual é o maior problema de polimento, de lixa? É a pessoa vacilar e quebrar a pintura, tá? Como assim quebrar? Ela quebrar nos cantos aqui, ó. Você vir com a lixa e deixar fazer esse movimento, ó. E quebrar esse cantinho. Lixar e tirar a pintura, tá? Isso acontece captadores, pode acontecer mais fácil. Essa parte aqui, ó, os cantos, tá? Por exemplo, se eu for lixar aqui, eu deixar fazer esse movimento, eu posso lixar aqui e tirar o verniz e estragar a pintura. Então, tenha bastante atenção com isso. Não deixa sair do nível do desenho do instrumento o taquinho, tá? A gente chama isso aqui de taquinho, até esqueci de falar aí no início do vídeo. Então, uma espuminha, isso aqui vende em casa de pintura, ela vem maior, eu cortei um pedaço para que neste caso aqui eu usasse, né? E aí é isso. Então, por exemplo, quando eu vou lixar os cantinhos, eu tenho o maior cuidado, tá? Eu tenho o maior cuidado de não fazer esse movimento, ó, de sair do desenho da guitarra. Ó. Fazer isso aqui, ó. Se eu fizer isso daqui, eu lixo aqui e estrago a guitarra. Então eu tenho o maior cuidado aqui de manter aqui no nível, ó. Tá? Eu não posso ir muito para lá, no caso da Les Paul, senão eu vou desgastar aqui demais, entendeu? Então eu tenho que acompanhar o desenho da guitarra. Eu já peguei a guitarra mais difícil que tem, uma das mais difíceis para fazer o polimento, para mostrar para vocês esses detalhes aqui. Então é isso, olha, bastante cuidado. Então eu mantenho um nível aqui e vou passando, ó, e olhando, porque quando a gente vai passando, vai perdendo o brilho. Então, olhando, eu consigo perceber aonde é que está lixando, tá bom? E aí, o primeiro passo é esse. E quebrando essa maior película aqui, ó, tá? Eu vou virar ela aqui, eu até comecei a lixar já do outro lado, mas eu decidi filmar para vocês e virei para cá para mostrar essa parte mais difícil. Olha, eu não posso deixar, ó, não faz isso não. Se fizer, você vai estragar o trabalho. E se quebrar a pintura, aí você tem que refazer. E é trabalho, amiga, é muito trabalho. Isso aqui é arte, é paciência. Tem que ter bastante paciência para fazer, tá? Então, olha só, eu já tô aqui, ó, com a lixa 600
Eu já tô quebrando. Olha só o truque aqui, ó. Eu vou fazer esse lixamento aqui, ó, do meio, ó. Eu não faço isso aqui, ó. Por quê? Porque eu posso deixar aqui, apertar a mão e quebrar aqui, ó, cair, né? Então o que que eu faço? Eu pego aqui o taquinho, tá? Tá dobrado aqui. Eu passo assim, ó, tá? Ele tem que estar equilibrado aqui, ó. Para eu equilibrar, eu não posso deixar ele para a ponta, porque se ele para a ponta eu posso fazer isso aqui, ó, tá? Esses são os segredos que tem do polimento, porque a pior coisa que tem é você estar fazendo um polimento e você quebrar um cantinho desse e estragar a pintura. Essa que é a diferença das guitarras de alta qualidade para as guitarras que são mais baratas. As guitarras mais baratas, se vocês prestarem atenção, eles às vezes fazendo na pressa, quebra um cantinho ou outro e fica do jeito que tá, fica, eles montam e tá ok. É coisas que não tem muita percepção, tá? Se for uma coisinha pequena. Mas o que que acontece? Se você quer fazer um trabalho de alto nível, olha o que eu fiz aqui, pessoal. Só concluir, né? Se você quer fazer um trabalho de alto nível, você tem que dar atenção a cada detalhe. E olha o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Aqui, ó, tem uma curva. Eu não sei se vai dar para vocês verem aí direitinho pelo celular. Eu pego aqui o taquinho, ó, e eu dobro ele aqui, apertando, ó. Para quê? Para que eu consiga trabalhar essa curvinha, ó. Tá vendo, ó? Então você vai moldando a guitarra. Outra curvinha aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu dobrei aqui, ó, e eu vou passando aqui devagarinho, porque eu tô com a lixa mais perigosa de trabalhar no momento, que é a lixa 600. Ela é bem agressiva, então a gente tem que ter bastante cuidado. Lembra que eu falei lá no início? Essa primeira só é para ajudar aqui a gente dar esse primeiro desgaste, tá? E por que eu não posso deixar ela reta? Porque se eu deixar reta, olha aqui, ela vai pegar esse cantinho aqui, ó, e vai desgastar, entendeu? Eu tirei até aqui para vocês verem. Então eu tenho que ir acompanhando aqui, ó, o desenho da guitarra, tá bom, pessoal? E aquele detalhe, de novo eu falando, isso aqui é terrível. Não fazer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui e eu botar força e fizer isso aqui, eu quebro bem aqui essa pintura, ó. Tá? Esse verniz, e pode comer o verniz, a pintura, desgastar e aí lavar o trabalho por água abaixo, né? Quando isso acontece, o que tem que se fazer? Ou você vai fazer um serviço meia boca, entregar para o cliente, ou se você trabalha com alto nível de qualidade, você tem que parar o serviço e repintar aquela parte que você estragou e reinvernizar todinha, porque o verniz PU ele não emenda, tá? Ele não fica bonito emendado. Então, serviço de alta qualidade é isso. Tem que ter bastante cuidado e se der alguma coisa de errado, a gente tem que ir lá e refazer. Tá vendo o cuidado que eu tô tendo aqui, pessoal? A pontinha aqui eu tô deixando no limite, para não ter perigo de fazer isso aqui, ó. Eu já falei 1 milhão de vezes, mas no dia que vocês forem fazer e quebrar isso aqui, vocês vão ver o tanto que dói. Então, por isso que eu tô falando muito. É melhor escutar do que doer depois, entendeu, galera? Então é isso aqui, tá? Então, ó, a lixa 600 aqui, ó, eu já tô terminando. É só para quebrar aqui, ó, para me ajudar, tá? Outra coisa que às vezes eu uso a lixa 600, facilita. Se tiver algum escorrido no verniz, tá? A tinta não pode escorrer. Se escorrer, você tem que lixar e pintar novamente. Não dá para resolver a parte lá da coloração do poliéster, da pintura, parte escorrida. Mas no verniz, se escorrer um pouquinho e não ferver, não tem problema. Você deixa secar e depois você vem com cuidado, tá? Isso aqui é a arte, tem que ter o manuseio, tem que ter cuidado, não pode ter pressa. E aí você vem dar uma quebrada nesse escorrido, depois vai pulindo, vai sair todo. Eu tenho até um escorrido aqui, galera, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? 2, ó. Foi o único lugar que eu vi até agora que escorreu, tá vendo? Ó? Então escorreu, não é a coloração, o poliéster, é o verniz, é a parte de fora aqui, ó. Então eu vou aqui com todo carinho e eu vou começar, tá? Olha lá, ó, tá vendo? Eu vou começar a tirar esse escorrido. Não pode deixar a lixa fazer assim, ó. Tem que estar equilibrando, tá? E eu aconselho, eu faço tudo no olho, eu sou aquelas pessoas visuais. Eu aconselho que você tá de olho, você lixa um pouquinho, ó, e olha, onde que a lixa tá pegando? Tá pegando no lugar que eu quero? Tá, então eu vou lá, ó, de novo, e olha, ó, tá dando certo, tá vendo, ó? Ó, tá
vendo, ó? Aí tira aqui, ó. Cuidado, galera. Aí eu até acentuo aqui, ó. Eu até fiz isso daqui para eu ir aqui, ó, tirando o que eu quero tirar, que é o escorrido, ó. Tá? Aí eu vou mostrar mais coisas aqui para vocês, ó. Tem um aqui, tem outro aqui, ó. Outra possibilidade não, a continuação da técnica, eu já lixei um pouquinho, mas tá pegando aqui e tá pegando aqui, tá vendo? Então, para que eu facilite aqui, neste caso, eu vou acentuar aqui, ó, e dou uma passadinha aqui, ó, com o meu indicador, ó, apoiando a lixa, tá? E olhando, ó lá, ó, olhando, porque se eu passar no lugar errado, eu vou desgastar o verniz aonde não é para ser feito. Então eu vou sempre olhando, ó, olhando, tá no lugar certo? Tá baixando o escorrido? Tá. Então é isso que eu quero, ó. Tá? Aí, ó. Tá vendo? Tá olha, já tá igualando. Ah, tá. E outra coisa que eu quero falar para vocês, passa a mão. A mão. Às vezes tem coisa que a gente, dependendo do ângulo e da luz, a gente não consegue ver. Mas você passa a mão, você sente, tá bom? Então a gente tá sempre trabalhando ali, ó, lixando, olhando, passando a mão, lixando, olhando. Eu não sei se dá pra ver pela câmera aí, ó, mas vocês vão ver que aqui tá fosco em cima do escorrido e aqui tem um brilhozinho, tá vendo, ó? Não sei se dá pra vocês verem, ó. Ó aqui o brilhozinho bem aqui, galera, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui já é um indicativo que não tirou todo o escorrido ainda, ó. Então eu venho aqui, ó, aqui ó, já tá praticamente bom. Eu não tiro totalmente não, depois eu vou tirando com as outras lixas também, porque é perigoso. Essa lixa, ó o que eu vou fazer aqui, ó, agora, ó. Essa lixa 600, ela é muito agressiva, então você tem que ter bastante cuidado, é carinho. Ó. Olha o que eu fiz, tá vendo, ó? Eu fiz aqui uma rodinha, enrolei a lixa para passar em cima do escorrido, ó. Ó. Galera, eu não sei fórmula mágica, tá? Eu vejo os caras falar, olha como é que tá, já tá sumindo, ó. Aqui tá bom, ó. Tá bom? Pra essa primeira lixa já tá bom. Quando eu vier com a 1200, que é o próximo passo, vai tirar o restante. Eu vou passar para outra parte aqui para falar mais para vocês, tá? E vou deixar isso aqui para eu fazer depois, que é para o vídeo não ficar tão longo. Então é isso, galera. Eu dei um exemplo aqui da lixa 600, tá? Eu vou aqui na parte de trás para falar aqui daquilo que eu estava falando naquela hora, ó. Aqui eu já até passei, mas eu vou falar aqui um exemplo para vocês. Aqui é mais fácil, essas guitarras que são retas, você pega aqui, ó, e você vai passando, ó. Tá vendo, ó? Sempre eu limito aqui as extremidades ou cavidades a ponta aqui, ó, do taquinho, ó, tá? Jamais eu faço isso aqui, ó. Se fizer isso aqui, vai fazer isso aqui, lixando e vai comer essa parte aqui, ó, desgasta e fica terrível. Tá eu repetindo de novo, mas dói. Isso dói, galera. Você levou dias para pintar uma guitarra, para depois, ó, tá vendo? Eu sempre tô aqui, ó, no nível aqui, ó. Sempre a pontinha aqui, deixando mais ou menos no nível, tá? Aqui, ó. Aí eu vou lixar aqui, ó. Eu vou com a ponta até aqui, ó. Ó. Não deixar passar e fazer isso aqui, não. Não deixa, não. Tô avisando. Então vamos lá, galera. Olha. Tá vendo? Ó, isso aqui, ó. Então quando ela é reta, assim, tá vendo que é muito mais fácil, ó. Agora lá do outro lado, aonde eu expliquei no início, né, do vídeo, lá é mais difícil, porque tem as partes abauladas, então a gente tem que pegar e acompanhar todo aquele abaulado lá, tá bom? Eu vou adiantando aqui, tá? Só para mostrar para vocês. Vou mostrar aqui no braço agora. O braço, o que eu faço, né? Aqui, ó, tá até bem liso, né? Eu vou só passar só um pouquinho, pessoal, porque dava até para começar na 1200, tá? Mas eu vou passar só para quebrar aqui o brilho, para ajudar um pouquinho, ó, bem devagarinho, galera, ó. Tá bom? Aqui, o que eu fiz? Tá vendo? Ó, eu tenho que acompanhar a curvatura do braço. Aqui já não é interessante eu fazer assim, ó, porque senão vai ficar muito reto, tá? A não ser que tivesse um escorrido, igual eu mostrei lá para vocês, aí talvez eu pegaria aqui para me dar uma ajuda para tirar o escorrido. Mas nesse caso aqui, eu acho interessante eu moldar o braço aqui, ó, e aí eu vou moldando o braço e vou passando
a lixa, tá bom, pessoal? Aqui, ó, passando ali, sempre acompanhando o braço, olha aqui, isso aqui, ó, acompanhando, tá vendo, ó, acompanhando, ó, por quê? Eu tenho que acompanhar. Se eu pegar uma ferramenta que é reta e passar aqui numa quina dessas aqui, eu quebro a quina. Entendeu? Quebra aqui, ó. Não posso fazer isso. Então eu tenho que acompanhar aqui, ó. Tá? E essa primeira lixa aqui, ela é a mais perigosa de todas, porque ela desgasta bastante. Aí vem pra cá, né? Ah, desculpa, eu vou passar aqui logo, que eu já tô fazendo, e já facilita, ó. Aí eu vou passar aqui, tá? O mesmo sentido, ó. Acompanhando aqui a curvatura do braço. Vou mostrar mais de longe um pouquinho para vocês verem, ó. Vendo, ó? Pra vocês entenderem qual é o, ó. Tá, pessoal? Aí aqui, ó, vou mostrar aqui agora para vocês, aqui a parte da mão da guitarra, do headstock, ó. Aqui é a mesma coisa, ó, tá? Vou pegar aqui, ó, apoiou, ó, equilibrar, ó, vai equilibrar aqui em cima, ó, tá? E vou passar aqui, ó. Então, qual é o objetivo aqui, né? O objetivo aqui é facilitar para a próxima lixa, tá? E a gente não pode passar muito a 600 porque ela é muito agressiva, senão fica difícil para a gente tirar com a 1200, vai ter que desgastar demais. Tem casos que eu começo com a 800. Neste caso eu comecei com a 1200, é igual eu expliquei lá para vocês, ela tá bem grossa a pintura, e aí eu decidi uma questão de estratégia para facilitar, né? Mas assim, quem está começando, usar uma lixa mais grossa assim, é mais perigoso estragar alguma coisinha, tá? Então vocês têm cuidado com isso daí. Pessoal, então vamos adiantar aqui, ó. Eu vou continuar fazendo aqui, ó. Agora que eu dei uma lixada nela, eu vou lixando e vou limpando, tá bom? Aqui é um paninho, ó. Tem muita poeira. Senão a lixa, ela vai... A gente chama de entupir, né? Ela vai perdendo o corte. Não sei se vocês sabem, mas lixa é uma ferramenta de corte. E aí ela não corta mais a pintura. Então é ideal é que você... Ela entope. Ideal é que você vá passando um paninho. Esse paninho está um pouco úmido, tá? Bem de leve. Só para ela aderir, absorver a poeira, né? Do verniz. E eu vou passando, tá bom? Eu vou passar mais um pouquinho aqui, que o critério é facilitar para outra lixa. Então eu vou cortar mais um pouquinho, eu vou mostrar para vocês como é que tá aqui, para vocês entenderem qual é o meu... Olha, vocês estão vendo esses brilhos aqui, ó? Eu vou tentar aqui. Vai dar certo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Ainda tá muito brilhoso. Esses brilhos são as partes fundas das gotículas da pistola. Eu cortei por cima e ainda tem as partes fundas. Aqui tá até um pouquinho mais fundo, deve ser algum lugarzinho que pegou menos, tá bom? Tá vendo? Então eu vou passar mais um pouquinho aqui a lixa 600 para facilitar para 1200. Beleza, pessoal? Eu vou passar aqui. Agora é o seguinte, eu vou parar o vídeo um pouquinho, que é isso aqui, ó. Já expliquei para vocês como tem que ser. E para não ficar tão longo, e na hora que eu terminar aqui, que chegar no ponto, eu volto a filmar. Voltando aqui, ó, eu estou passando a lixa 600, igual eu estava falando para vocês. E o que eu quero passar aqui para vocês? Até um ponto que eu acho interessante chegar é esse aqui, ó. Aonde você vai ver alguns pequenos detalhes ainda. Eu vou tentar mostrar aqui para você, ó. Ainda tem alguns brilhos, tá? Isso significa que a pintura tá mais baixa aqui. Aqui, ó, tá vendo? Tem nela toda, tem. Porém, a gente vai terminar de tirar com a lixa 1200. Por quê? Porque a gente já vai começar a alisar, né? Porque a lixa 600, ela corta muito. E depois, para tirar o risco dela, a gente vai estar usando a 1200 neste caso. E aí a gente já vai tirando o risco da 600 e chegando no nivelamento dessas partes mais baixas que tem esses furinhos aqui, ó. Eu já mostrei aqui, quer ver? Vamos mais lugares aqui, ó. Aqui no friso também tem um pouquinho, tá? O que eu quero falar para vocês? A gente está quase no ponto. E qual é o ponto?
É porque ainda tem muito aqui, ó, ainda tem um desnivelamento, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, que o objetivo é a gente nivelar esse verniz. E aqui, ó, tá vendo que está muito brilhoso ainda? Então esse brilho é porque a parte da pintura ainda está mais alta do que a parte aqui do friso, que só tem verniz. Aqui tem pintura e verniz e está cobrindo aqui só com verniz. Então é comum que o verniz aqui do friso, onde criou um degrau quando a gente pinta da pintura para o friso, fica um pouco mais baixo, mas a gente tem que nivelar. Para ficar bonito, tem que nivelar. O que eu vou fazer? Como aqui ainda está muito, eu sinto isso aqui com a mão, é bom a gente usar a mão para passar, que a gente sente o degrau, aqui ainda está muito. Aqui já está bom, tá vendo? Aqui tá menos, ó. Olha, quase não tem, né? A gente tem que deixar pouca coisa para tirar com a 1200, senão fica muito difícil. Eu vou passar mais um pouquinho da lista 600 e a gente vai para 1200. Eu queria mostrar isso para vocês no vídeo, para vocês ir pegando o jeito aí de aqui tem um pouquinho, mas pouquinho não tem problema, significa falta pouco. E esse pouco dá para tirar nessa lista. Eu vi que aqui já tá bom, mas essa parte aqui é melhor lixar mais um pouquinho para não dar muito trabalho depois com a lixa 1200. Vamos lá, de novo, hein? Aí eu coloco aqui, ó, vou insistir nisso aqui que eu não quero ninguém errando, hein? Porque isso aqui dói, galera, se errar dói. Então eu tenho que lixar essa parte, que eu já vi que ela tá mais alta. Eu pego aqui, ó, nivelo aqui a lixa com taquinho, ó, nivelei, e eu venho fazendo isso aqui, ó. Então eu coloco o dedo aqui, esse aqui é só para nivelar, e eu venho passando assim, ó, tá vendo, galera, ó. Ó, passando, ó, tá vendo que não sei se dá para ver, não, ó, tá nivelando já aqui, ó. Os brilhos da parte do friso já estão sumindo, tá? Então tem que deixar só um pouquinho, senão dá muito trabalho depois. Eu vou falar uma coisa, fazer uma pergunta para vocês, eu quero saber se vocês sabem me responder. O que não pode acontecer, que eu tenho falando lá no início do vídeo, não pode, ó, se isso daqui virar e puxar, duvido que vocês sabem. Acertou. Vai quebrar aqui, ó, e aí é trabalho, meu amigo, que você vai ter que voltar aí, arrumar e reinvernizar, beleza, pessoal? Então é isso, ó, eu até já terminei essa parte aqui, tá bom, viu? O que faltava era isso. Eu vou passar um paninho aqui úmido para limpar. E o resto agora, tá? Eu vou tirar desses brilhinhos com a 1200. Vai ser nosso próximo passo, beleza? Então tá bem interessante isso aqui, ficou bom. Não vai me dar muito trabalho, porque eu já tirei aquela parte mais grossa aqui. E é isso. E vou fazendo mais vídeo para vocês daqui a pouco. Pessoal, comecei a lixar aqui a parte lateral. Eu coloquei a guitarra nessa posição porque facilita. Porque qual é o objetivo? É aquele lá que eu tenho ensinado para vocês, tá? Que eu não sei se vocês já esqueceram ou não, então eu vou falar de novo. Vai que esqueceu, né? Sempre a gente trabalha com lixamento equilibrando, tá? Então o taquinho tá aqui, ó. E aí eu pego e passo assim, ó. Ó, tá? Eu vou lixando, sempre visualizando para fazer esse lixamento com a 600, ajudar o nivelamento aqui, para depois vir com a 1200. Uma pergunta que não quer se calar. O que não pode acontecer? Vamos ver quem sabe aí. 1, 2, 3. Olha só. Fazer isso aqui, galera, ó. Se você fizer esse movimento, tá lixando aqui, ó, eu tirei para não estragar. E você fizer isso aqui, ó, você vai estragar, tá? Isso é muito importante. Eu vou insistir nisso nos meus vídeos, porque eu sou o único que nunca errei nisso aqui. Brincadeira à parte, galera. Eu já errei. E isso é uma das piores coisas que pode acontecer, porque a gente já está perto de finalizar o serviço. Então, se a gente estragar agora, na hora do polimento, é pior do que errar na pintura, entendeu? Então, por quê? A gente vai ter que voltar. Então, tem que ter essa atenção, tá? Sempre com essa peça aqui equilibrada, tá? No nível da onde vai fazer o lixamento, tá? Ó, apoiado aqui, coloca o dedo aqui, apoia e faz o lixamento. Beleza, pessoal?
Aí eu vou continuar agora fazendo aqui, ó. Vou puxando para lá, ó. Vou fazer esse nivelamento, ó. Sempre equilibrando, ó, pessoal. Sempre mantendo o equilíbrio. A gente vai aprendendo isso, prática também. Na prática você sente aqui o movimento do taquinho e da lixa, ó. E eu vou passando, tá, pessoal? Vou passando, voltando, vou tirando aqui, ó. Entendeu? Aí eu vou pegar, eu posso passar aqui, às vezes eu passo no pano assim, ó, limpo um pouco da lixa e venho aqui com o pano úmido, passo, vou olhando os brilhos, né? Aqueles. Espera um pouquinho, tá? Porque o pano tá úmido. Se eu passar essa lixa é a seco, ela vai molhar, aí ela pode estragar. Então espera aqui um pouquinho e vou lixando aqui de novo. Coloca aqui, ó, equilibrado aqui o taquinho, tá? A lixa não tem problema sobrar. Vou equilibrar aqui o taquinho, ó, ele tá no meio, ó, tá? Para não sempre tentando manter o meio, o dedo aqui, ó, no meio, ó. E vou, ó. Não tem problema eu fazer uns movimentos de círculo um pouquinho não, tá? Só não posso ir demais, que se eu fizer esse movimento de círculo demais, ó, eu posso fugir a regra, tá? Que é fazer o círculo aqui, opa, escorregou. E aí estragar, né? É uma coisa que eu quase não falo é nisso daqui. Então, é isso, viu, galera? Agora que eu vou continuar meu serviço aqui, tá? O padrão é o mesmo. E mais para frente um pouquinho, eu vou ensinar outra coisa muito importante para vocês, que é o seguinte, é como lixar esses cantinhos aqui, ó. Tá? Esses cantinhos. Se eu pegar essa lixa e jogar ela aqui e lixar, ela vai pegar aqui e pode desgastar esse outro verniz aqui e estragar. Então eu uso um cartão de crédito, a gente coloca numa lixa, eu vou mostrar para vocês, para igualar esse cantinho. É tudo com calma, tudo com capricho, beleza? E eu vou ensinando isso para vocês aí nesse vídeo. E aí a gente vai vendo os detalhes, beleza? Então eu vou lixando aqui e vou gravar daqui a pouco para vocês mais detalhes de outras partes. Pessoal, agora continuando aqui, nós já estamos chegando na parte final da lixa 600, aqui eu decidi começar no polimento. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz para lixar algum dos cantinhos, tá? Então eu vou mostrar aqui, ó, tá vendo esse cantinho aqui, galera? Tá vendo que tem um pequeno degrau aqui, ó? Vocês vão ver que tem um pequeno degrau, ó. Ó lá. Ó, tá vendo? Ah, não foi passada a lixa ainda. Como é que eu igualo isso? Eu uso um cartão de crédito, pego uma lixa, corto ela, ó, e coloco assim, ó. Para iniciar esse nivelamento, ó. Tá vendo? Eu tento deixar aqui o mais próximo possível, no final, para evitar ele pegar no canto do braço aqui, ó. E aí eu venho fazendo isso aqui, ó. Coloco no nível. E vou fazendo lá, ó. Lixando lá, ó. Com a pontinha. Ó lá, ó. Tá lixando, tá vendo? Tá igualando, ó. Vou puxando aqui. Ó. Ó lá, tá vendo? Vou olhando. Vou desse lado aqui agora. Aí, tá bom, tá bom. Isso. A gente não nivela 100% nessa etapa da lixa 600, porque ela é muito agressiva e aí ela deixa muitos arranhados. Então, o final mesmo de nivelamento eu deixo para a lixa 1200, tá bom? Que é a próxima etapa que eu vou fazer. Essa aqui é só para tirar a parte mais diferente, né? A parte que tem um degrau maior, para facilitar para 1200, para não ter tanto trabalho. Tá? Então, só recapitulando aqui, viu, pessoal? Eu não posso fazer isso aqui, ó, passar essa lixa assim, ó. Se eu passar, ela corta aqui. Eu não posso, tá? Falando aqui já dessa técnica de usar o cartão, passar assim, ó. Tá? Eu poderia pensar, vou passar assim que teoricamente dá certo. Só que ela vai pegar nessa ponta e vai cortar. Por esse motivo que eu decidi, né, que eu prefiro, né, e eu acho que é o melhor para mim, fazer esse tipo aqui, ó, porque
o que vai pegar na pintura do braço aqui é a parte do cartão. Então não tem perigo dela cortar aqui e estragar a pintura, viu, pessoal? Então, sobre essa técnica aqui que eu quero mostrar para você para fazer esse tipo de cantinho, é isso, tá? A gente pode usar aqui também, ó, se precisar, se tiver alguma imperfeição, tá? É isso, sempre tiver um cantinho assim, você não pode deixar a lixa pegar na parte de lá. Logo, a próxima etapa é a lixa 1200 e eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Vou continuar aqui, queria mostrar isso. E é isso, pessoal. Girei a guitarra aqui e eu vou mostrar mais um pouco dessa questão de lixar os cantos, tá? Além desse canto aqui, tem esse outro aqui também, ó, que eu não tinha chegado a lixa até o final. Então, aqui também eu posso fazer isso, ó, pessoal, ó. Entendendo? Usando a mesma técnica, tá? Porque funciona também. Todos esses cantinhos aqui funcionam, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí na câmera, mas aqui também não foi lixado, ó, tá mais brilhoso, ó. Tá vendo, pessoal? Ó lá, ó, tá vendo? Ó, dá pra você ver, ó, o brilho, ó. Tá vendo? Não foi lixado, por quê? Porque quando eu tô lixando com a lixa, com o taquinho aqui, né, essas partes maiores, eu não encosto a lixa aqui. Porque se eu encostar, ela pode cortar e estragar esse cantinho, tá bom? Então eu deixo pra fazer essa etapa aqui, ó, com essa mesma técnica aqui, que é a hora que eu venho lixar aqui os detalhes dos cantinhos, ó. Pessoal, tá vendo, pessoal? Ó, eu passo nesse sentido e nesse sentido devagarinho, sem forçar muito, sempre preservando os cantinhos, ó. Tá vendo, pessoal? Então é isso, ó. Tá? É só para ficar mostrando mais detalhes do lixamento, eu decidi mostrar esses cantinhos e todos os outros que tiver nesse sentido, a gente usa essa técnica, tá? Ó, lixou o pozinho aqui, ó, para lixar esse cantinho, tá bom? Depois eu vou fazer isso também com a lixa 1200, tá? Essa técnica eu uso também quando eu vou lixar com as lixas com água. Então, pessoal, é isso, tá? É só mostrando mais esses dois detalhes aí que eu acho que vai ajudar vocês também. Pessoal, agora nós vamos para a etapa da lixa 1200. Como eu falei lá no início, o que eu decidi usar, que funciona para mim, são as lixas 600 a seco, 1200, 1500 e 2000, neste caso. Então agora, como a gente já passou a lixa a seco, que é a lixa 600, a gente vai agora para a lixa 1200. Então a gente coloca um pouquinho de água, tá? Pra gente ir molhando ela, que ajuda a limpar. A gente vai passando, ela vai sujando e a gente vai limpando. Assim ela tem mais eficiência no funcionamento. O que eu acho importante nesse caso? Como agora a gente vai trabalhar com água, a gente tem que ter um cuidado principalmente em repintura de guitarras. Guitarras que a gente está fazendo reforma, porque ela já tem os furinhos, às vezes de escudo, nesse caso aqui de moldura, né? E esses furinhos de roldana, eles podem entrar água quando a gente está lixando. Então, o que a gente faz? A gente pega um paninho e sempre que a gente passa, a gente vai lá e enxuga para tirar o excesso de água. Porque se entrar água aqui, entrar muita água, a madeira vai inchar e até o lixamento fica imperfeito. Porque a madeira inchando, você vai acabar lixando mais verniz nesse ponto. Tá bom? Então é importante isso. Como é que a gente faz aqui? O processo é bem parecido com a lixa 600. Porém, agora é com água. A gente vai ter o cuidado de quando a gente estiver passando em pontos que tem buraquinhos, a gente passa um pouquinho e já enxuga. E é isso, pessoal, que eu me lembre agora, tá? Conforme eu for lembrando das situações, eu vou falando para vocês, né? Aqui a gente tem o mesmo caso, tá? A gente molha a lixa, molha um pouquinho e a gente tem aquela mesma questão lá que eu falei para vocês na lixa 600, que é não deixa fazer isso daqui, tá bom? Mesmo essa lixa tendo um corte bem menor do que a 600, ainda é perigoso ela cortar aqui e estragar o verniz, tá bom? E aí tem que refazer, beleza? E aí é isso. O que a gente vai fazer? É simples, você vai pegar e vai passando, tá bom? Sempre respeitando os cantinhos, tá? Ó, aqui no caso, como aqui tem um abaulado, eu pego aqui a lixinha, ó, e dou uma arqueada, tá? No taquinho, ó, para que ela acompanhe. Então a gente vai modelando aqui, ó, conforme a guitarra, ó. A gente vai passando
conforme a curvatura da guitarra, a gente passa, ó. Eu passei aqui, ó, tá? Tem um pouquinho de água, então aqui eu já vou preservando, ó. Eu já limpei logo lá, tá bom? Para não ficar muita água. Aonde tá assim não tem problema não, pode molhar à vontade. Mas aonde tem buraquinhos, a gente tem que ter esse cuidado de não deixar cair muita água para não inchar a madeira e estragar aqui o lixamento. Se caso isso vier a acontecer e você perceber que aqui subiu um pouquinho, a madeira inchou, separa o lixamento, espera secar, às vezes um dia, tá? E aí no outro dia você faz esse lixamento, senão vai cortar aqui onde inchou e depois quando diminuir vai ficar uma cavidade, vai ficar imperfeito o verniz, tá bom? Aí a continuação dessa parte é só isso, tá bom, pessoal? É aqui, ó, é lixando. Ó, acompanhando a curvatura, né? A guitarra Les Paul ela é um pouquinho mais, vamos dizer, mais complexa de fazer esse lixamento, que a gente tem que fazer o acompanhamento aqui, ó, do abaulado da guitarra. Ó. A gente vai fazendo o acompanhamento, beleza? É isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu passo mais dicas para vocês. Vão acompanhando o vídeo aí. Pessoal, eu continuando aqui com a parte da lixa 1200, eu quero mostrar para vocês qual seria a forma, né, que eu uso para lixar essa parte redonda aqui. No caso, né, lixar mais a lixa de polimento, que eu já estou aqui na lixa 1200. O que eu faço? Eu molho, tá? Gosto bastante de ir lavando a lixa para desentupir. E aí tem duas formas, tá? Uma delas é a gente fazer isso daqui, ó. Tá? Vai passando, olha. Vai rodando assim, ó, pessoal. Ó. Então você pode fazendo o lixamento, seguindo o braço, ó. Tá bom, pessoal? Sim, ó. Vou subir aqui ela aqui para vocês verem como é que eu faço aqui, ó. Então segura aqui. Ó. Aqui eu mantenho no nivelamento aqui do braço, ó, para lixar a parte do friso. Tá? Sempre cuidado com os cantinhos, ó. Evitar passar assim, ó, porque pode desgastar aqui também e no momento eu não quero. Então eu passo aqui, ó, com a lixa pegando a ponta lá, ó. Limito aqui. Isso aqui, tá? Eu mostrei mais esse pedacinho aqui de vídeo para vocês verem. É isso, até tirar os pontinhos de brilho todos, tá bom? Vou fazer esse mesmo processo aqui do outro lado, ó. Aqui a mesma coisa. É isso, pessoal. Vou passar para cá, ó. Tá bom? A técnica é a mesma das lixas anteriores. Beleza? Sempre cuidado com os cantinhos, viu? É isso. Tá aí mais uma parte de vídeo para vocês verem como é que a gente faz o polimento. Agora eu vou mostrar para vocês, que eu já mostrei no vídeo da lixa, da primeira lixa, né? Que é a lixa 600, a parte do cantinho também na hora de fazer o polimento, tá bom? A gente usa a mesma técnica. Eu peguei um cartão, tá? Aí dobrei a lixa, ó. Inclusive eu estou passando já a lixa 1500, mas eu não mostrei o processo todo porque é o mesmo processo da 1200 que eu passei, que eu mostrei no vídeo anterior. E aí eu já fiz isso também com a 1200. Agora eu vou fazer com a 1500 para mostrar para vocês. Para não ficar muito repetitivo, eu não quis mostrar com a lixa 1200. Então, pessoal, a gente pega o cantinho aqui, ó, molha, tá? E aí eu passo aqui, ó. Por que do cartão? Porque a espuma, a esponja, o taquinho de espuma, ele não
de EVA, isso aqui na verdade chama EVA, ele não alcança o cantinho. Aí se você não fizer esse tipo de polimento aqui, ó, não fica perfeito, fica aquele canto com alguns rastros, alguns carocinhos ainda do verniz, tá bom? Então você pega aqui, ó, bastante cuidado, não pode pegar e fazer assim, ó, ficar passando assim igual uma faca que pode serrar aqui e quebrar a tinta, tá bom? O verniz e a tinta. Então a gente passa lá, ó, bastante usando esse movimento, ó, que ela vai bater lá, de vez dela serrar, ela vai bater. Você pode até passar assim, ó, mais devagarinho, ó, tá? E vai olhando. Aqui tem que olhar. Então você enxuga e vê, ah, não, tá bom. Geralmente, aí, ó, já tá bom. Geralmente passa só um pouquinho, viu, pessoal? Até passei um pouquinho a mais, fui passando e conversando com vocês, mas não precisa. É só passar um pouquinho assim, ó. Umas 2 ou 3 passadas, aí, ó, já tá ótimo aqui, tá bom? Então é isso. Isso daí você vai fazer, eu vou mostrar aqui em outro canto aqui, ó. Todos os cantinhos aqui também, ó. Tá bom? Você vai levantar mais aqui para ficar melhor para vocês verem, ó. Passar assim, ó. Por quê? Mesmo motivo, ó, a esponja, ó lá, ó. Se for fazer, eu vou colocar a lixa aqui, né, na espuminha, no EVA para vocês verem, ó. Coloco aqui, né, como geralmente eu uso, limito aqui, ó. Ó lá, ó. Ela não vai alcançar, tá vendo, pessoal? Ó lá, ó. Ela não vai alcançar lá o cantinho, ó. Então eu pego o cartão e coloco, dobro a lixa, seguro aqui, ó. Aí, ó, pessoal. Que aí alcança lá, ó. Tá vendo? Tá bom? Eu queria falar a respeito disso. Estou terminando a lixa 1500 já e fiz essa demonstração aqui para vocês. Já vou para a lixa 2000, que neste caso aqui eu decidi finalizar na 2000. Depois eu vou falar mais a respeito como que eu faço essas escolhas dessas lixas. Isso daqui vai servir para a maioria das guitarras, para a maioria das situações, mas tem alguns casos específicos que você pode trocar estratégia. Enfim, vou passar a lixa 2000 e vou para a boina de polir, tá? Então a lixa 2000 eu não vou mostrar porque é tudo que vocês já viram, só repetição, tá? Então eu vou pegar a lixa 2000 aqui, vou cortar, vou colocar no taquinho e vou fazer. Começar aqui do tampo e fazer toda assim como eu fiz com as outras. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco. Segue aí o vídeo, não, segue o canal, dá um like no vídeo e tamo juntos, vamos aprender. Se você tem alguma técnica que você conhece, que você acha que é boa também, comenta aqui embaixo, tá? Se você já fez polimento e tem alguma experiência que você queira passar para algum outro inscrito do canal ou outra pessoa que está vendo o vídeo, que está lendo o comentário, comenta aqui e fala para nós qual é a técnica que você prefere e o porquê, beleza? Tamo junto, até daqui a pouco. Vou mostrar para vocês agora, pessoal, a parte da boina e da massa de polir, tá bom? Eu uso essa boina com essa massa. Essa massa de polir, alto corte, ela promete aqui, ó, remover marca de lixa 1200. Porém, como a gente viu lá no início do vídeo, eu uso a 600, a 1200, a 1500 e a 2000. Então eu finalizo com a 2000, tá? Mesmo no caso da 2000, para eu tirar a marca da lixa 2000, eu passo 4 vezes, eu dou 4 passadas. Então eu emasso 4 vezes a guitarra. Talvez carro, né, que é maior, a pintura tem uma extensão maior, não dê para ver pequenos riscos. E aí sim, né, talvez essa marca de lixa 2000 não dê para perceber no carro, mas na guitarra dá. A lixa 1200 eu já fiz uma tentativa, não tira, tá? Eu não consegui. Se você consegue, comenta aí se você já usou essa massa. E se você já usou essa massa e conseguiu, tá, tirar no polimento, comenta aí embaixo. Ou se você conhece outra massa que você já usou e que tem mais eficiência, comenta aí também para ajudar a galera, beleza? Então é assim, então eu uso esse com esse
e a gente passa 4 vezes, tá? Na politriz. Depois que eu termino, eu venho fazer o finalizar, fazer a limpeza. Aí eu uso o 3M, tá? É uma massa para limpeza e polimento final, que é para puxar o brilho mesmo. Aí eu uso essas duas aqui, viu, pessoal? Outra coisa que eu faço, vocês é interessante, é usar um pano bem úmido. Esse pano ele tá bem úmido. Cada passada que eu dou, eu passo ele limpando, tá? Tirando o restante de massa que fica na guitarra. Eu já vi pintura de carro, eles pegam um spray com água e joga e passa um pano seco. Só que o que acontece? É o que eu falei também lá durante o vídeo. Pela guitarra ter esses buraquinhos, se jogar muita água, pode entrar água e ela inchar. Então é coisa que não é legal, tá bom? Quando a guitarra é nova e não tem buracos, é mais fácil de trabalhar. Essa tem esses buraquinhos do escudo já, que é repintura. Escudo não, desculpa, da moldura. Então a gente tem que evitar jogar muita água, tá? Então eu passo quando eu vou lá na politriz, passo a massa, dou o polimento e passo esse pano para limpar. Venho, aplico de novo e vou lá na politriz. Então eu vou lá, vou colocar a boina lá, tá, pessoal? E aí a gente vai mostrar alguns trechos para vocês, tá bom? A parte de explicação praticamente é isso. Essa aqui, pessoal, segunda passada, como vocês podem ver, tá? E vamos lá. Pessoal, eu vou limpar agora e vou dar uma passada lá, porque eu tô vendo que tá bem cheio de massinha aqui. E aí a gente vai aproveitar para tirar o resto para utilizar esse pouquinho que tem aqui, viu? Começou a puxar o brilho já aqui. Pessoal, eu passei já a boina branca, tá? Vou pegar ela aqui, mas vocês já viram no início do vídeo, tá? Passei a boina branca, a boina de corte. Passei, se eu não me engano, uma média de 5 vezes, né? Eu estava programando 4, mas eu preferi passar mais um pouquinho para chegar neste ponto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui a massa de polir, massa de corte, no cantinho aqui, ó, pessoal. Porque a boina, ela não entra aqui muito bem. Então, o cantinho aqui, eu percebi que está um pouco ainda sem brilho, tá? O brilho não tá igualado com essa parte aqui. Então, eu vou passar. Aí é simples, tá bom? Faz uma buchinha de algodão. E você pega a massa de polir. Passa um pouquinho de massa, pode passar no próprio algodão aqui, ó. Vai só no cantinho aqui, é só para ficar, ó, né, pulindo, com a mão mesmo. É rapidinho, que é só um cantinho. E assim, polir um pouco, só que não tá igual, não tá uniforme em relação à guitarra.
Aí, para ficar uniforme, a gente vai dar essa passada aqui. Tá bom? Então, deste lado, vou passar um pouquinho do outro lado também. Aí a gente vai olhando, tá bom? Até ficar igual. Tá? Acho que umas 3 passadas aqui, 2, 3 passadas, ó, já tá melhorando. Tá chegando o brilho já. A gente consegue igualar, tá bom? Então, todo cantinho que tiver, você vai fazer isso, tá bom? Este outro cantinho aqui também, eu vou virar ela, pode ser que precise, eu vou olhar. Esse aqui parece que não vai precisar, não. Então, um ótimo brilho, tá vendo aí, pessoal? Ó, aqui tá bom. Mas se precisasse, eu faria isso também, tá? Quando tem algum cantinho na guitarra que a boina não alcança tão bem, eu faço isso. Isso aqui é mais uma dica que eu tô dando para vocês. Enfim, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui para finalizar, pessoal. Finalizar com essa boina, tá? Com este produto. Isso aqui é só para chamar o brilho mesmo e limpar o produto, um pouquinho de produto que ainda ficou, mesmo passando no pano, nessa massa aqui, beleza? Então é esse, e aí a gente vai finalizar esse polimento, tá bom? Então eu vou lá. Pessoal, aí a gente vai começar agora, tá bom? Eu já coloquei a boina lá. E o que a gente faz? A gente coloca aqui, ó, 2 gotinhas. Eu já agitei o produto, ó, 1, 2, tá bom? Não precisa de ser muito. E a gente vem aqui espalhando, ó. Mostrando esse detalhe para vocês também, que este produto aqui usa pouquíssimo, tá bom? Colocou aqui, vou colocar o algodão aqui. E aí, galera, vamos lá, viu? Pronto, pessoal. Foi feito o polimento, graças ao Senhor Jesus deu tudo certo. Agora a gente vai partir para a parte de montagem. Estou com os captadores aqui, ó. Esse cliente, ele gosta de fazer experimentos, então ele comprou esses captadores do Steve Vai, comprou ponte Gotô, tarraxa Gotô com trava. É aquele cliente que gosta só de coisa boa. Mas isso aqui é outro assunto, tá? Eu quero dizer para vocês que deu tudo certo, como vocês estão vendo. Quero agradecer pela paciência, o vídeo longo, tá? Pela audiência também. Dá um like aí se gostou. Comenta alguma coisa que você queira ver em próximos vídeos. Comenta se você sabe de alguma técnica que você acha interessante também fazer, tá bom? Algum produto que você conhece, que tem uma qualidade que você acha que é mais eficiente do que eu estou usando no momento, e vamos seguir juntos, tá bom? Quem quiser saber mais a respeito da VR, procura nas outras redes aí, vr.guitars, e aí você vai saber mais sobre a gente. E vamos seguir junto aí aprendendo nessa jornada. Beleza? Até a próxima. Abração.